Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trarei a sequência 2 do Aprender Sempre da primeira série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1. O que há no jornal? 1. Observe a imagem e responda as questões a seguir, baseando-se na leitura de imagem. A. Que elementos são visíveis na imagem? Então, resposta: temos uma bancada, uma xícara, café, flores e um jornal. B. Como é possível descrever o momento de registro dessa imagem? Resposta: provavelmente este registro ocorreu pela manhã pela presença do jornal físico, que geralmente é entregue no turno matutino, e pela presença do café, que é uma marca de refeição matinal. C. Como explicar as aproximações entre jornal e café? Resposta: ambos representam uma possível necessidade das pessoas nas primeiras horas da manhã, o café enquanto acompanhante de outros alimentos de jejuns, e o jornal como forma de ter disponível bem cedo as últimas notícias ocorridas no Brasil e no mundo. D. O que os jornais têm em comum? Resposta: os jornais têm o objetivo de informar, entreter, opinar sobre os fatos e interpretar de forma competente os acontecimentos. 2. Tendo por base os jornais manuseados, vistos e escutados durante esta aula, procure relembrar os aspectos sugeridos no quadro abaixo. O nome dos jornais, as manchetes de capa, a cidade de produções, a capacidade de circulação, o público-alvo, o objetivo, o gênero presente, os assuntos principais, os assuntos secundários e maioria do conteúdo. Então aí a resposta depende dos jornais que forem apresentados, ok? 3. Apresente sua percepção quanto às modalidades de jornais vistas em sala de aula. Quais as aproximações e o distanciamento entre eles, como percebemos a acessibilidade às pessoas? Jornal escrito físico, jornal escrito online, jornal televisivo e jornal em áudio. Então, aí, basicamente, é uma resposta pessoal sua, ok? Aula 2. Leitor atenado. 1. Com base na leitura realizada, apresente as informações solicitadas a seguir: o nome do jornal, a edição, cidade e data, o gênero lido, o assunto, o autor, o destaque do dia, o seu público-alvo, a intenção da matéria, os argumentos usados em caso de gêneros textuais argumentativos, a estrutura do texto e a linguagem. E daí é a resposta de acordo com o seu jornal lido, tá bom? Apresente no espaço abaixo sua opinião diante do assunto lido. Não deixe de justificá-la. Então, aí é uma atividade para você poder responder sobre o gênero que você colocou acima dele, que é sobre o jornal, ok? Aula 3, mesmo tema, visões diferentes. 1. Faça uma releitura da faixa e responda as questões a seguir. 30 milhões de brasileiros preferem viver sozinhos. A. Qual o contexto de produção dessa manchete? Resposta: provavelmente esta manchete foi produzida diante da divulgação de resultados de uma pesquisa e tem a ver com as questões comportamentais de nossa época, que faz com que muitas pessoas prefiram viver sozinhas. B. Das informações antecipadas na manchete, o que provoca maior impacto nos leitores? Resposta: a quantidade expressiva de pessoas que preferem ficar sozinhas, 30 milhões. C. Qual você acredita ser o argumento daquele que concorda com essa decisão? Resposta pessoal: quais argumentos podem ser apresentados por quem não concorda com essa ideia? Novamente, uma resposta pessoal sua. Aula 4. Minha sala virou redação. 1. Cara estudante, nesta aula em específico, você deverá se reunir em grupo de trabalho, definindo os próximos passos para avançar no planejamento, produção, revisão e divulgação de textos do universo jornalístico, conforme a proposta apresentada pelo professor. O seu planejamento.
Aula 5 e 6, a redação em funcionamento, 1 e 2. 1. Cada estudante, o quadro a seguir o auxiliará quanto ao planejamento e organização do texto que deverá ser apresentado em aula posterior. Preencha-o de acordo com os achados de sua pesquisa e das leituras sugeridas. O planejamento direto da redação, o gênero, o assunto, o título, o lead, em caso de notícias e reportagens, as informações que temos, os questionamentos que podem ser feitos durante a leitura, de acordo com o gênero textual, as citações, os dados, a produção, o cronograma. As informações desse quadro serão utilizadas em conformidade com o gênero textual escolhido pelo seu grupo. 2. Aproveite o espaço a seguir para iniciar o processo de redação de seu texto. Nessa ação, você poderá utilizar os tópicos planejados na atividade anterior. Aula 7. Extra, a redação vai falar. 1. Cada estudante. Nesta aula, a atividade ficará interligada à realização e à sua participação na apresentação dos trabalhos realizados em grupo. Procure contribuir da melhor forma possível neste aprendizado. Aula 8. Que história é essa? 1. Leia a carta de leitor abaixo e responda as questões na sequência. São Paulo, Rio Grande do Norte, 29 de outubro de 2020. Caro editor, escrevo para elogiar a matéria publicada sobre os processos de adoção no Brasil. Na última edição dessa revista, percebi que as informações contidas na matéria muito deverão ajudar outras famílias que tenham vontade de adotar crianças, mas não tinham ao certo o passo a passo de como proceder e nem mesmo por onde começar. Com isso, reconheço tamanha importância dessa temática, abordada pela revista, que presta um trabalho de grande relevância à sociedade como um todo. No entanto, gostaria de dizer que a exploração quanto aos dados de adoção no país não teve a devida atenção pela revista, sobretudo no que diz respeito ao perfil das crianças exigido pelos pretendentes, algo que impacta diretamente no processo. É um número alto de pretendentes para um número relativamente baixo de crianças adotáveis. Vejo que essa discussão, mais especificamente, poderia fazer com que muitos adolescentes não permaneçam por muito tempo nas unidades de acolhimento. Fica aqui a minha observação quanto ao descuido. Um forte abraço. AAN. A. Como é possível descrever a estrutura dessa carta? Então, resposta. A carta tem um cabeçalho, um vocativo e, em seu desenvolvimento, a indicação da matéria que gerou a discordância entre o autor e o leitor. Na sequência, traz uma indignação do leitor em relação ao texto e uma descrição acerca dos elementos que faltaram na publicação e viraram alvo de reclamação por parte do leitor. No final, há uma despedida formal e a assinatura do leitor, o reclamante. B. O que de fato está sendo contestado na carta? Então, resposta: a ausência de dados estatísticos sobre a adoção no Brasil, principalmente no que se refere ao perfil sugerido pelos pretendentes ao processo. C. Qual é a opinião do leitor em relação a essa temática? Resposta: ele acredita que mostrar esses dados estatísticos poderia fazer com que os pretendentes melhor analisassem a situação das crianças aptas para adoção, mas que, em razão da idade, acabam ficando muito tempo nas unidades de acolhimento, configurando a disparidade entre os números. D. Mesmo se tratando de uma situação de concentração, isso foi feito de uma forma muito tranquila e civilizada. Como é possível comprovar isso no texto? Na resposta, por meio de expressões como elogiar a matéria, trabalho de relevância, descuido e um forte abraço. E qual o seu posicionamento frente a esses fatos? Você concorda com o autor da carta? Justifique. Então aí é basicamente uma resposta pessoal sua. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.